Olá pessoal do oitavo ano, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de geografia, mais um novo conteúdo. Este conteúdo vai cair na nossa prova, né? Esse conteúdo falando sobre os Estados Unidos, Canadá e o bloco econômico da qual Estados Unidos, Canadá e México fazem um acordo chamado Acordo dos Estados Unidos, Canadá e México, a sigla em inglês. E o capítulo 8, Estados Unidos, Canadá e os MAC, tá bom? Aqui as relações comerciais que é em torno desses três países da América do Norte. E vamos lá, galera. Esse capítulo basicamente vai trabalhar com base nos conhecimentos geográficos acerca dos países anglo-saxão. Entenderá também a criação do NAFTA, que foi substituído por hoje por Acordo dos Estados Unidos, México e Canadá, e consequentemente se concentrará a entender Estados Unidos e Canadá. Essa primeira parte da aula nós vamos estudar os Estados Unidos e na segunda parte vamos estudar o Canadá. Vamos entender os Estados Unidos em aspectos gerais. Perdão, esse primeiro tópico vai falar sobre a América Anglo-Saxã, vai falar tanto dos Estados Unidos como do Canadá. E aí nos tópicos 2, 3 e 4 é Estados Unidos e tópicos 5, 6 e 7 é Canadá. Tópico 1 é, em modo geral, os aspectos da América Anglo-Saxã. Estados Unidos e Canadá são os dois principais países, né, do continente americano da América, quando se pensa em economia desenvolvida, mercados consolidados, instituições democráticas sólidas e por aí vai. São exemplos de países desenvolvidos para os parâmetros das sociedades capitalistas. Esses países, Canadá e Estados Unidos, formam a chamada América Anglo-Saxônica, né? Não pode ser confundida com a América do Norte, porque a América do Norte inclui o México e a formação do México sua formação inicial se deu a partir da colonização espanhola, nesse território que se chama México. Então, nós estamos falando dos Estados Unidos e Canadá que tiveram uma formação totalmente diferente dos países latino-americanos, pois foram colonizados por ingleses e franceses e tiveram uma dinâmica própria, como também na própria diversidade da América Latina ocorreu. Essa parte da América é chamada de anglo-saxônica porque foi colonizada pela Inglaterra em sua maioria e se predominou o inglês, tá certo, galera? Mas lógico que a gente não pode ser dogmático ou determinista ao ponto de tratar-se que somente a língua inglesa, a língua inglesa está somente na parte norte da América. Não, vale lembrar que a língua inglesa também é língua oficial em alguns países da América Central, da América do Caribe e por aí vai. O fato que distingue essa parte do continente americano é o nível de desenvolvimento econômico e social, além das instituições democráticas mais antigas e consolidadas. Isso que distingue da América anglo-saxônica para a América Latina. Os Estados Unidos e o Canadá são os países de grande extensão territorial, né? Estão entre os maiores países do mundo. O Canadá tem aproximadamente 9.984.670 km². Os Estados Unidos têm 9.831.510 km². O Canadá é levemente maior. A enorme extensão territorial desses dois países, em especial no sentido do leste-oeste, pois eles se destacam tanto no banhado para o Oceano Atlântico quanto para o Oceano Pacífico. Isso auxiliaram bastante eles a terem um respaldo no mercado internacional por conta dessa possibilidade da intensidade com a dinâmica e fluxo do mercado internacional. Tem importância fundamental, pois essa vasta área encontra-se muitos recursos naturais, tanto na região do Canadá, principalmente na região sul do Canadá e principalmente no norte também, e principalmente nos Estados Unidos também. Certo? Além disso, o fato de os dois países terem litoral e portos nos dois principais oceanos do globo é importante para o comércio externo. O Atlântico Norte é a rota que conduz
a Europa é o que conduz a Europa e o Pacífico Norte é a rota mais curta para as próximas regiões do leste e do sudeste asiático. Então, hoje, os Estados Unidos e o Canadá, eles estão tanto para o lado leste, para as rotas marítimas comerciais, para as rotas comerciais, para os fluxos comerciais do mercado internacional com a Europa, e tanto para o leste, para as grandes rotas comerciais da Ásia e Oceania. O Canadá tem uma população pequena, com cerca de 36,6 milhões de habitantes. Os Estados Unidos tem 325 milhões de habitantes. A densidade demográfica do Canadá é baixíssima. Isso por conta das condições territoriais, condições climáticas, né? O clima frio no continental e polar, com invernos extremamente rigorosos no norte do Canadá, dificulta o povoamento, né? E boa parte do território, assim com a exploração dos recursos naturais. Tá certo? Diferentemente do Canadá, nos Estados Unidos, apenas o Alasca que tem esse frio polar, né? Há climas de altitude de montanhas rochosas no oeste e há o clima árido de deserto no Colorado, no sudeste. E no sul e sudeste dos Estados Unidos, o clima é subtropical. E tem uma diversidade climática no território norte-americano muito diferente do território canadense. O restante do território norte-americano é um clima ameno, característica que facilita tanto o povoamento como a exploração dos recursos naturais. Né? Tem as montanhas rochosas, a mais importante de recursos minerais, né? E por aí vai. No Canadá, a leste localiza-se o Planalto Laurentiano, com ricas reservas de ferro, né? De ferro nos montes Appalaches e parte do leste dos Estados Unidos. Há reservas de carvão mineral e numerosas minas de exploração a céu aberto. Na região central de ambos os países há uma importante área de planície, as chamadas planície central, que é originalmente coberta por dois tipos de vegetação herbáceas, as pádrias e as estepes. Né? Somente uma pequena área do sudeste do Canadá está coberta por pradárias. Nos Estados Unidos, porém, há uma imensa área. Né? Tem as jazidas minerais mais importantes no Canadá, que se encontram as próximas às fronteiras dos Estados Unidos. As reservas naturais dos Estados Unidos são tão abundantes que o país se caracterizou por ambajar os recursos no início de sua industrialização. Explorava-se apenas os melhores filhões das jazidas no minério de ferro, manganês, laurinita, unha, bauxita, cobre, níquel, petróleo, entre outros. Por isso que o país, os Estados Unidos, se tornou um país industrializado de forma rápida, breve, por conta de que já tinha matéria-prima suficiente para sustentar, dadas as condições da matéria-prima, sustentou o processo de industrialização rápido por parte do país, levando muitos investidores a intensificar, né, essa atividade industrial. Lógico que teve consequências, né? Vamos lá, a formação dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ocorreu dois tipos de colonização, tanto de povoamento, que é caracterizado na parte norte, né? Que também ocorreu isso no Canadá, e a de exploração, a chamada mercantilista, na parte sul do território dos Estados Unidos. Como as colônias de povoamento tiveram certa autonomia em relação à metrópole, elas conseguiram se organizar economicamente, chegando ao ponto de desenvolver manufaturas de roupas, calçados, gêneros alimentícios, bebidas, ferros, ferragens, móveis, etc., ainda que proibidas pela Inglaterra. O contínuo crescimento das manufaturas ampliou a autonomia dos colonos do norte em relação à Inglaterra. Em julho de 1776, após uma tentativa da metrópole de cobrar mais impostos
de suas colônias, elas romperam com a antiga metrópole e fundaram os atuais Estados Unidos da América. Atrelado também uma imensa insatisfação por parte dessa elite local, né, na América do Norte, hoje conhecido como Estados Unidos, por conta da intransigência autoritária no sentido de cobração de impostos por parte da Inglaterra, por causa da metrópole britânica. A Declaração de Independência, ela proclamava o direito universal do homem e serviu como base na Constituição, né, dos Estados Unidos da América, promulgada em 1787, que vai lembrar que é a Constituição dos Estados Unidos até hoje, né? A extensão do território se deu tanto no sul para o oeste, né? E aí a formação dos territórios norte-americanos, né? Em que ano se consolidou-se os estados norte-americanos? Você vê que a parte oeste do território, a boa parte dos estados, você vê que boa parte deles foram se consolidados no final do século XIX, né? E isso vai dialogando com o conteúdo que nós estamos trabalhando em história, no 8º ano também, né? O bom é que vai dialogando tanto o conteúdo daqui de geografia quanto de história. Grandes contingentes de imigrantes europeus também participaram dessa ocupação para o oeste, né, do território, como já falei até na aula de história. Para atrair imigrantes, o governo estadunidense decretou em 1862 que definia a posse de propriedade com 60 acres que cultivasse durante 5 anos. Essa lei fez aumentar o fluxo de imigrantes europeus para o país, aumentando mais ainda a concentração populacional e os incentivos para o desenvolvimento agrícola na porção oeste. Mas não só por conta disso, mas também levado aos interesses das extrações de ouro e dos minérios em modo geral, mas principalmente do ouro, na Califórnia, tá bom? O Brasil também tentou se aplicar algo semelhante, né? Mas vale lembrar que os Estados Unidos foi mais eficiente, pois não exigiu tantos elementos assim, né? A lei norte-americana de 1862, com a lei das terras, com as leis das terras do Brasil de 1850, que somente permitia a posse de terra mediante a compra. O objetivo do governo brasileiro na época era fazer os imigrantes trabalharem como mão de obra barata nas fazendas de café, pedindo-os de cultivar suas próprias terras. Já o governo dos Estados Unidos visava formar um grande número de pequenos proprietários de terras rurais. Assim, a legislação estadunidense incentivou a imigração, enquanto o Brasil a dificultou, pois os imigrantes, em geral europeus, eram pobres. E o fator também do processo de imigração por parte do governo brasileiro era também de atrair uma mão de obra. Uma mão de obra para as atividades para os grandes latifúndios, diferente dos Estados Unidos, onde se estabeleceu uma atividade até com pequenas propriedades, né? Teve um salto significativo no crescimento populacional norte-americano. Há diferenças entre o norte industrializado dos Estados Unidos e o sul agrário, e denominado por latifúndios, aprofundou-se. Ao mesmo tempo em que o processo industrial se concentrou ao norte, o poder político da federação ficou, em parte, com os estados no sul que eram escravagistas. A grande dicotomia entre a região norte industrializada contra o sistema escravista e os estados do sul ainda agroexportador e defendendo a mão de obra escrava. Em 1861, o novo governo federal favoreceu a abolição da escravatura e que foi Abraham Lincoln, né? E assume a presidência dos Estados Unidos, e por isso foi deflagrado a Guerra Civil, ou a chamada Guerra de Secessão, né? Os estados do sul se estabeleceram e se organizaram no Estado Confederado, e a parte do norte com o Estado de União. O final da guerra, como trabalhamos em história, se deu com a vitória dos estados do norte. E aí, com o estabelecimento do governo federal sobre
a tutela da vanguarda progressista do norte, se aboliu-se a escravidão, né? Até a Guerra Civil, os Estados Unidos era de fato uma confederação, isto é, uma associação de estados independentes. Hoje, esse país é uma federação, ou seja, uma união onde existem vários estados com grande autonomia, mas não independentes. Com a independência, a industrialização se desenvolveu principalmente no nordeste do país. Também ocorreu uma expansão demográfica, territorial e econômica. E os Estados Unidos, aos poucos, foram se tornando, no final do século XIX, uma das maiores e mais industrializadas economias do mundo. Após a Primeira Guerra Mundial, já era considerado os maiores potências econômicas do globo. O fato que se consolidou ainda mais pós Segunda Guerra Mundial, que com a destruição sofrida pelas economias europeias, fez com que os Estados Unidos dessem saltos significativos, né? E aumentou-se o número de imigração. Terceiro item. Terceiro tópico. A presença da economia estadunidense no mundo. O papel de superpotência no mundo capitalista foi assumido pelos Estados Unidos ao término da Segunda Guerra Mundial e durou até 91, quando ocorreu até a Segunda Guerra Mundial. Durou até 91, quando ocorreu a dissolução da União Soviética. E o fortalecimento de outros países como China e mercados regionais como a União Europeia, que passaram a dividir a hegemonia econômica e geopolítica mundial com os Estados Unidos. E os Estados Unidos não... Hoje, os Estados Unidos, até hoje, os Estados Unidos têm uma grande influência no mundo. Sim, tem. Mas por conta, por exemplo, da ascensão da União Europeia, a ascensão da China, a ascensão dos países emergentes, a forma de como todas essas ascensões começam a quebrar a hegemonia norte-americana na economia mundial e também na geopolítica, isso faz com que reduzisse as perspectivas políticas norte-americanas. Não, reduzisse não, perdão. Começasse a perder influência no mundo, em algumas regiões, perdão, do mundo, os Estados Unidos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos financiaram a recuperação econômica de vários países da Europa Ocidental, bem como no Japão e na Austrália. Bem como da Austrália, passaram também a instalar bases militares nas áreas mais estratégicas do mundo, como na Europa Ocidental e Ásia. Com o sucesso da União Europeia, a recuperação e o crescimento econômico japonês, e mais recentemente o grande crescimento avassalador da China, se abriu para a economia capitalista. E o papel da liderança isolada dos Estados Unidos no mundo capitalista praticamente deixou de existir. Esses fatos tornaram o mundo atual multipolar. Ou seja, já falamos isso, né? Ou seja, há vários polos ou centros de poder. Hoje, basicamente, esses grandes polos e centros de poder estão em Estados Unidos, União Europeia e China. Né? O peso do mundo no mercado internacional, o peso do mundo nas disputas geopolíticas estão em torno desses três países. E a Rússia também, né, de fora, no sentido mais militar, né? Rússia, China, Estados Unidos do ponto de vista militar. Durante a segunda metade do século XX, os Estados Unidos exerceram um domínio efetivo sobre o mundo capitalista, sobretudo em razão à sua supremacia econômica. O país chegou a apresentar 50% do PIB mundial após a Segunda Guerra Mundial. Depois de 45, as multinacionais estadunidenses mantiveram seu elevado investimento no Canadá, intensificaram de duas maneiras a sua presença na América Latina, né, instalando suas filiais, principalmente no México, no Brasil e na Argentina, e pela exploração agrícola, sobretudo na América Central. E a partir dos anos 60, essas empresas aumentaram consideravelmente seus investimentos na Europa Ocidental, no Oriente Médio e em alguns países da África e Ásia. E nos anos 80, muitas empresas norte-americanas foram para a China e países asiáticos. As instalações de filiais em outros países é uma maneira das empresas conquistarem espaço, com a instalação de partes da produção em variados países e continentes.
Essa é uma marca hoje do mundo globalizado, né, do capitalismo globalizado. Né? Isso impulsionou um processo de também fragmentação da atividade produtiva. E por que eles fizeram isso? Obviamente, essas empresas se estabeleceram como multinacionais e montaram suas filiais em várias partes do mundo em busca de mão de obra barata, facilidade para exportação, baixos impostos, menos custos para a produção e mais lucro. Marcas muito dessas grandes empresas norte-americanas. O gráfico mostra, né, aqui o gráfico dos Estados Unidos, o valor total dos investimentos no exterior, em trilhões de dólares. O gráfico mostra o valor total dos investimentos estadunidenses no exterior, que atingiu a casa de 5,59 trilhões de dólares em 2016, um valor maior que o PIB da terceira maior economia do mundo nesse mesmo ano. O Japão, que foi de cerca de 4,94 trilhões de dólares, o que alguns chamam de economia extraterritorial, sendo a maior montante de investimentos no exterior de todos os países do globo, o mesmo dos blocos como a União Europeia. As regiões e o país onde há maiores investimentos dos Estados Unidos no exterior são, pela ordem, a Europa Ocidental, né? Canadá, Singapura, Austrália, Japão, China, México e países da América do Sul. Vamos por último tópico, o espaço urbano industrial dos Estados Unidos. Espaço urbano industrial. O país é praticamente predominantemente industrializado, predominantemente urbano, ou uma população, perdão, uma boa parte da população se concentra em centros urbanos, em cidades. Né? A região é formada pela costa nordeste e pela porção centro-norte ao redor dos Grandes Lagos. Concentra boa parte da indústria estadunidense e cedia os maiores empreendimentos da economia do país, especialmente na área financeira. É na região nordeste do país. Vale lembrar que se concentra a indústria e o sistema financeiro. Mas a porção litorânea localizada no Golfo do México e a costa oeste dos Estados Unidos, banhada pelo Pacífico, passaram, nas últimas décadas, a desempenhar um papel cada vez mais importante no conjunto da economia, tanto na parte leste, principalmente na Califórnia, quanto na parte sul também do território, inicia algumas mudanças no sentido de industrialização, grandes investimentos econômicos e por aí vai. O Nordeste, o centro financeiro e industrial dos Estados Unidos. O processo de industrialização dos Estados Unidos provocou, no começo do século XIX, uma forte concentração industrial na porção nordeste do território. O minério de ferro de Michigan, o petróleo de Iowa e as jazidas de carvão mineral localizadas entre os estados da Pensilvânia e do Alabama garantiram o extraordinário desenvolvimento das indústrias siderúrgicas e mecânicas na região, chamadas indústrias de base. Foi aí que deu um salto significativo no campo industrial, que deu um salto significativo, né, para a segunda revolução industrial nos Estados Unidos. Né. Mas o pujante da indústria siderúrgica que se desenvolveu nessa região está atualmente em crise, hoje. Né. Os estabelecimentos industriais envelheceram, o preço do aço muito elevado incentivou a forte concorrência chinesa, indiana, coreana e japonesa. E a mão de obra tornou-se muito cara, já que o centro sindical, que representa os trabalhadores do setor, é muito ativa. Com isso, apesar de ainda ser a quarta maior produtor mundial, o país tornou-se um importador de aço oriundo de vários países, incluindo o Brasil. No sistema financeiro, o que se pesa é Boston e Washington, né? As grandes metrópoles, Nova York, Filadélfia e por aí vai. Aqui, né, a densidade populacional e as aglomerações urbanas dos Estados Unidos, você vê que a concentração é no Nordeste, né, na região Nordeste do território norte-americano. Né? A megalópole Boston e Washington, né, continua sendo a porção do espaço de maior concentração urbano-industrial dos Estados Unidos. Embora as indústrias tradicionais sejam substituídas pelo moderno setor de serviços, com o resultado do intenso processo de urbanização, outras megalópolis surgiram no país, como São Francisco e São Diego, né? E em Chicago, Detroit, Pittsburgh.
Apesar de hoje apresentar uma industrialização declínio, o centro-norte da costa leste continua concentrando as maiores rendas do país, além de seus maiores recursos financeiros. Isso porque abriga os dois centros de decisão dos Estados Unidos: o político, que é Washington, e o econômico-financeiro, que é Nova York, cidade que concentra 52% das atividades financeiras do país e onde está a maior parte das sedes das multinacionais e dos seus laboratórios de pesquisa. A porção sudeste do território dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos do Sudeste, a urbanização e o padrão de vida são os mais baixos do país. Mesmo assim, esse padrão ainda é considerado elevado em termos internacionais, enquanto a renda média da população dos Estados Unidos no Nordeste, como Estados Unidos, Cochrane, era superior a 65 mil dólares em 2017. Na região do Sudeste, na região Sul, é de 35 mil dólares. A única grande cidade da região é o Atlanta, da região Sul. Por sua vez, a porção litorânea do Golfo Pérsico, que vai da Península da Flórida até o Rio Grande, teve um significativo desenvolvimento a partir da década de 60 que provocou um elevado crescimento da sua economia e da população urbana. Só a partir dos anos 60 que vai começar a dar um salto significativo no processo de industrialização e desenvolvimento econômico na região sul do território. Vale lembrar que esse território, lá historicamente, foi o território onde o que se pesava era a atividade agroexportadora. Na costa oeste, é um ponto estratégico, que é aqui, que é banhada pelo Oceano Pacífico. Os Estados Unidos têm uma importância estratégica em relação ao Extremo Oriente, na Ásia. Intensificada pela Guerra da Coreia, essa importância aumentou significativamente com a Guerra do Vietnã, quando o país fez uma série de encomendas à indústria japonesa. Ao longo dos anos 80, o Oceano Pacífico passou a rivalizar com o Atlântico pela posição da rota de transportes mais importante do mundo. Com o objetivo de gerar inovações tecnológicas e científicas, a partir da década de 1950, muitas empresas começaram a se instalar na região do Vale do Sicílio. Hoje, vale abrangente várias cidades do estado da Califórnia se destaque pela produção científica na eletrônica e na informática. Foi aí que surgiu a Apple e várias Microsoft e várias outras empresas nesse campo da tecnologia. Terminamos essa primeira parte falando dos Estados Unidos, a segunda parte vai ser sobre o Canadá na próxima aula. Então, até mais, tudo que teve de atividade aqui é para se responder. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.